Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de julho de 1947, foi inaugurada a sede do Cine Brasil, que conhecemos hoje, localizada na Praça Getúlio Vargas. Exatamente um mês depois da cidade completar 99 anos. A edificação, com sua bela arquitetura, que encantou toda a população de Caratinga e região, era a materialização do que o cinema significava na época: progresso. Lembro-me das pessoas mais antigas da época contarem o grande feito da inauguração do Cine Brasil. A importância do Cine Brasil para os jovens daquela época foi muito importante. Ali presenciamos grandes fatos e eventos. O Cine Brasil, ele trazia os mesmos filmes que eram apresentados nos grandes centros. Então, Caratinga, nós poderíamos ir ao cinema e ver o que se passava no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Era, assim, uma parte de lazer muito importante para a nossa cidade. Quando entramos naquela parte da juventude mesmo, 17, 18 anos, aí, aquela turma, aí o Cine Brasil era a grande estrela, era a grande diversão da cidade, era o Cine Brasil, né? Para minha geração era super importante, era a grande estrela, era a grande estrela. Lembro, tinha teatro também. E festival estudantil de música, então tem essas lembranças, muito show, muito festival, tudo isso tinha. O Cine Brasil era a grande estrela da cidade, com toda certeza. A grande estrela, não só na sua apresentação como cinema, como local de teatro, mas ali também eles apresentavam festivais. A Rádio Caratinga, por exemplo, mantinha um programa todas as quartas-feiras, né? Um programa da ZYS6. Eram programas excelentes. Dali, então, eles descobriam grandes cantores, inclusive Aguinaldo Timóteo cantou no Cine Brasil. E sempre, como ela disse, a estrela, era o que nós tínhamos, afinal de contas, de jovem, na época, era o Cine Brasil, para distrair. Fora o Clube Municipal e o Cine Brasil. As filas, aos domingos, costumava passar, virar a esquina. Nós, quando saíamos do Municipal, nas nossas horas de vesperais dançante, o que saía primeiro, vinha para cá, entrava na fila e comprava os nossos ingressos. No meu tempo de criança, uma das vezes que eu estive aqui, eu assisti uma sessão de cinema de tarde, na parte externa do Cine Brasil. Eu tinha 9 para 10 anos. E aquilo era uma maravilha. A praça ali do Relógio, que era um pouco diferente do que é hoje, a praça cheia de gente de tarde, 3, 4 horas da tarde, assistindo desenho animado nas paredes do Cine Brasil, e à noite a sociedade vinha assistir um filme que estava passando. De maneira que era uma vida para a cidade. E Caratinga precisa disso de novo. O valor ele é inquestionável, né? O valor como patrimônio cultural e histórico de Caratinga é inquestionável, né? Todo mundo em Caratinga tem uma história com o Cine Brasil. Bom, o Cine Brasil ele é uma das construções mais importantes para a cidade, no sentido de que ele foi construído num momento em que a linguagem cinematográfica, o cinema em si, era um fenômeno cultural no Brasil, no mundo, né? E não diferente, a cidade de Caratinga compartilhava, né? Usufruía desse bem, né? De forma muito intensa. Reconhecidamente, o Cine Brasil era um bem cultural que a população usufruía muito, né? Então daí a sua importância para a cidade. Patrimônio. Então patrimônio é uso, é qualidade arquitetônica, é participação em relação ao conjunto, muitas vezes moradia de uma pessoa que
certa importância na história da cidade, mesmo que essa moradia não tenha nenhum valor arquitetônico. É o imaginário, é o imaterial. Então, para você chegar a uma questão como a do Cine Brasil, provavelmente boa parte desses conceitos estão envolvidos. O Cine Brasil é parte desse universo. A gente conversa com as pessoas aí, boa parte de uma geração teve o Cine Brasil como um dos focos de lazer, de encontro. Olha, ele é muito importante. Não só pela arquitetura dele, né, como o dossiê de tombamento demonstrou, né, toda a sua arquitetura que remontava um navio, que era uma ideia para vários outros modelos arquitetônicos que tinham inclusive em Minas Gerais, mas ele tem uma importância histórica muito grande. No imaginário das pessoas, o Cine Brasil era um ponto de encontro. Enfim, ele é um referencial histórico muito importante para a coletividade de Caratinga. Eu tenho uma trajetória como cidadão, como filho da cidade, que me relacionei desde criança com o Cine Brasil. Quando eu nasci, já estava aí. E assim como tantos cidadãos de Caratinga, tantos que viveram o período do cinema. Olha, eu acho que o Cine Brasil, ele reúne todas essas características, né? Memória, identidade, patrimônio e, mais do que tudo, o afeto. E o afeto de uma história que foi vivenciada por primeiros namoros, matinês. O Cine Brasil é um ícone universal. Assim como todos nós assistimos o filme Cinema Paradiso e pudemos nos emocionar, o Cine Brasil representa isso. Aquele espaço, aquele lugar em que a gente depositou as nossas melhores vivências, aquilo que ficou marcado em nosso corpo, aquilo que ficou marcado em nossa história. Você tem que ouvir aquele bem tem que te tocar, tem que te contar alguma coisa, contar uma coisa que já está dentro de você, é contar a sua história para você mesmo. Quando o Conselho do Patrimônio Histórico da cidade arrolou o Cine Brasil com patrimônio histórico, ele estava abandonado, ele estava sem atividade, estava desocupado há anos. E isso incomodava a todo mundo, e a mim também. Fiquei sabendo que estava tendo uma proposta de alugar. Então, eu vi ali uma possibilidade de também ajudar tanto a família quanto a cidade a preservar esse patrimônio, a dar vida a ele. Então achei essa uma solução boa. A nossa ideia era fazer dali um centro cultural, assim como fizemos depois do Casarão das Artes, e dar o nome de Centro Cultural Vantuil Teixeira de Paulo. Reconhecendo, inclusive, que, assim como ele me disse, quando a gente esteve junto, que ele não tinha coragem de ver o Cine Brasil sendo destruído por uma máquina. Eu falei com ele, sabe por que eu vou botar o nome no Centro Cultural, com o seu nome? Porque se ele está aí, é porque você quis continuar preservando esse espaço. Ele contou uma história fantástica da relação dele com o cinema, a primeira vez que ele viu uma imagem em movimento. Ele era um rapazinho vindo da roça, entrou numa fila e de surpresa ele viu isso. E a partir daí ele apaixonou e foi um apaixonado pelo cinema a vida inteira. E a gente ficou muito entusiasmado com esse projeto. E apresentamos o projeto para o Vantuil e os olhos dele brilharam. Mas depois, conversas com outras pessoas, familiares ou não sei o quê, eu senti que se fez esse silêncio, e esse silêncio, na verdade, que era um não. São duas coisas diferentes. A importância do prédio como patrimônio histórico e que estava em processo de tombamento. E outra coisa era a nossa vontade de as pessoas que têm a ver com a cultura estavam unidas com a cultura e com a educação da cidade para transformar aquele lugar num centro cultural. Não só a arte do cinema, teria o espaço para o teatro, para a dança, para exposições, para a literatura. Então, a nossa ideia era abrigar vários artistas. Tendo em vista ser um imóvel muito antigo,
com valor histórico e cultural muito grande para a população de Caratinga, com o Comitê de Patrimônio Histórico foi criado vários laudos para verificar a importância do bem para a região de Caratinga. E com isso foi iniciado o processo de tombamento. A decisão do Conselho foi efetuar o tombamento, uma vez que é um imóvel que tem uma grande representatividade no setor cultural do município. Na verdade, eu penso que dos imóveis antigos, no setor cultural, é o que mais tem essa representatividade, é o Cine Brasil. Então, a decisão do Conselho foi fazer o tombamento por essa representatividade cultural. É algo novo para o município, o tombamento, né? Então, às vezes, muitas pessoas não entendem que o proprietário, o dono do imóvel, ele não perde o direito de propriedade. Ele continua sendo dono, ele pode vender, ele pode alugar, ele pode ceder, ele só não pode demolir. Inclusive, até alguma intervenção que talvez haja necessidade de se fazer, pode ser feita. Depende do conselho para aprovar ou não. Uma cidade sem história é uma cidade sem raiz. E eu acho que através de um tombamento, a história é contada através dele. Um bem, quando é tombado, o proprietário ele tem 15 dias para recorrer. Ele pode pedir vistas ao processo, pegar o processo de tombamento, ler todo o material e, se tiver algum problema, ele vai justificar em cima daquilo que ele viu. Se lá a motivação é o valor histórico, artístico e cultural do prédio, ele não vai conseguir rebater isso. E aí o prédio vai ser tombado mesmo, definitivamente, pelo conselho. Então ele tem que respeitar isso, que é uma lei. Quando ele não respeita, ele tem que ser punido. Por exemplo, a estação ferroviária de Caratinga, que é onde mostra o desenvolvimento econômico do município. Tudo começou por ali. Nós temos a Praça Cesário Alvim, que é o maior símbolo de envolvimento, de local de convívio com família, a catedral, que é um símbolo religioso. Então, são esses bens que afirmam a história do município. Ao longo do processo de tombamento que foi encaminhado, o proprietário nunca manifestou nenhum tipo de contraponto em relação a isso, Então, isso foi posterior ao encaminhamento, que a própria família manifestou que não desejava mais o tombamento do prédio, E enquanto processo, isso já tinha sido encaminhado, não poderia voltar atrás. O que poderia ter havido era justamente uma negociação em relação ao que deveria ser feito. Por exemplo, poderia ter conservado a fachada, poderia ter feito, liberado uma parte da construção para que pudesse ser feita alguma coisa. Esbarrava também na questão ambiental, do recuo em relação à margem do rio, ao leito do rio. Então, tem uma série de coisas que impossibilitavam a intervenção mais grave no sentido do Cine Brasil. Mas essa manifestação contrária da família, por exemplo, foi só um pouco depois do processo de tombamento já ter sido encaminhado. Quando você discute esse tombamento, aparece uma novidade que é muito difícil de ser compreendida. Por que vai tombar um objeto se ele é meu, é propriedade privada? Por quê? É meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas não. Sabe? A partir do momento que um dia você construiu essa relação com a sua propriedade, com o seu objeto, e essa relação passa a fazer parte de um conjunto de ações ou de conjunto de pensamentos ou um conjunto que forma a própria história da cidade, você já não detém mais o poder sobre destruir ou não. A postura dos proprietários, de certa forma, é uma postura que não foge a esse pensamento comum. Então, eles estão tentando ver que eles não querem que essa lei que existe em Caratinga, que é a Lei de Defesa do Patrimônio Histórico, haja sobre o bem dele individual. Então, ela não quer. Existe uma lei que diz que ele não pode descaracterizar esse bem. E eles não querem permitir que essa lei prevaleça sobre o bem deles. Então, eles querem, de certa forma, quem fez, não sei qual foi a pessoa que tomou essa atitude, eles agiu acima da lei. No dia 6 de julho de 2012, teve início a demolição da fachada do imóvel.
grupo de pessoas se manifestou, pedindo que não houvesse o prosseguimento dos trabalhos, mas a preservação do prédio. O movimento para preservação do Cine Brasil aconteceu de uma maneira muito espontânea. Um amigo meu me ligou, atendi o telefone, ele estava gritando no telefone, desesperado, falando assim: Leandro, estão demolindo o Cine Brasil. Eu falei assim: olha, não pode, porque ele está em processo de tombamento. Quando eu estava chegando aqui na praça, eu vi que no cantinho ali do prédio que é atrás da gente, né, que ele estava aqui, estava quebrado, né, faltando tijolo. Eu não acreditei, porque eu fiquei perplexo vendo a cena. Nesse exato momento, a gente já, nessa mesma manhã, a gente mobilizou várias pessoas, né, inclusive as pessoas do Poder Judiciário, Ministério Público, a imprensa. Então todo mundo veio aqui para a porta do Cine Brasil para averiguar o que estava acontecendo. Eu encontrei num domingo, às 5 horas da tarde, assim, homens como pedreiros, em cima do escrito da placa lá, Cine Brasil, histórica, aquelas letras desenhadas lindas, derrubando aquilo. E sabia que aquilo não estava certo, porque dias antes tinha saído um pedido aí judicial, uma liminar, dizendo que não podia, até segunda ordem, por estar em processo de tombamento, derrubar. A gente fez esse movimento, passamos a noite inteira lá, em protesto. Chamamos a polícia, mas nada aconteceu, eles continuaram derrubando. Então, eu lembro até que caiu um pedaço de concreto em cima de uma pessoa, de um casal de idosos que estava passando, provavelmente vindo para mim. Então, a nossa revolta era por estarem fazendo uma coisa que não estava certa. Na manhã seguinte, a gente gravou um programa com carro de som, chamamos várias escolas, porque a gente acha que a cidade tem que participar mais disso. Então, foi boca a boca, indo, tocando, ligando para as pessoas. E aí a gente teve muito apoio, muita gente veio. Nós, fazedores de cultura aqui da cidade, reagimos àquela coisa grotesca de derrubar algo que estava em processo de tombamento. Como nós enxergamos isso, nós partimos para a guerrilha. Nós fizemos banca lá na frente, nós chamamos as pessoas, chamamos a imprensa, nós falamos e chamamos o juiz também. O juiz olhou o processo, que não era ele que estava administrando, olhou o processo e falou: não pode. Como realmente não podia. E alguns de nós passaram a noite ali. E quando deu 4h10 da madrugada, os caras apareceram lá de repente e começaram a derrubar novamente, 4h10 da madrugada. E novamente tivemos que acordar o juiz novamente falou: eu vou mandar prender vocês, se vocês não pararem imediatamente, tá? Depois nós fizemos, naquela noite antes dessa madrugada, nós reunimos ali, tocamos violões e tal. Naquele momento do dia em que houve a demolição, a partir de 8 horas da manhã, nós vimos que estava tendo demolição. E naquela tarde, naquele dia todo, aquela tarde toda, e à noite, quando eu estava fazendo a projeção na fachada do Cine Brasil, eu lembrava, por exemplo, dos últimos eventos que aconteceram ali no Cine Brasil. A gente fez uma vigília a madrugada inteira, trouxemos alunos de várias escolas, que os professores de história, principalmente, de letras, pessoal que tinha consciência desse patrimônio histórico, permitiu, e com o consentimento da escola, que fizesse uma atividade com as crianças aqui. Então foram feitos cartazes, foi feito esse programa de debate. Então foi um movimento muito interessante que a gente fez para mobilizar a sociedade. Então foi onde a gente conseguiu parar aquela primeira vez a demolição do Cine Brasil. Aí ficou um tempo o prédio parado, aí depois vieram com uma desculpa de que a marquise estava caindo, que caiu só o reboco, falaram que era marquise, aí veio até engenheiro falar que tinha que demolir, aí os caras subiram em cima da marquise, tem imagens disso até, os caras em cima da marquise com aquela máquina de demolição e a marquise não caiu, né? Aí tiraram a marquise. Então eles foram atacando o prédio em vários momentos. Bom, e aí, como nós fomos surpreendidos, eu recebi um telefonema e houve uma mobilização e nós fomos para a rua, passar a noite na rua para evitar aquele avanço
porque sabíamos que aquilo ali era uma coisa que estava sendo feita ilegal, não é assim, porque o patrimônio histórico já tinha tombado, faltava apenas a publicação. E a lei fala bem claro que só caberia o prefeito fazer o decreto de tombamento, não tinha outro caminho. Ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer, porque quem tem poder efetivo e real na questão do patrimônio é o Conselho. E eu sabia disso desde o primeiro momento que derrubou-se o primeiro tijolo. Ali estava cometendo um crime contra a sociedade, um crime contra a nossa história, um crime perante a lei. Olha, foi uma surpresa desagradável, porque o bem já estava iniciado o processo de tombamento e a intenção do Conselho, eu não fazia parte do Conselho naquela época, mas havia acompanhado. A intenção era fazer uma preservação, não total, obviamente, porque o bem é tombado a arquitetura, não sua utilização, né? Então os proprietários poderiam buscar alternativas, né? Mas com o alvará cedido, né, feito pela prefeitura naquele momento, é um alvará que depois foi entendido ilegal e de forma, né, que não deveria ter ocorrido, mas foi uma surpresa desagradável. Mas o que nós percebemos é que o Ministério Público atuou com rapidez e foi paralisado naquele momento. Foi considerado um ato ilícito, porque como o Cine Brasil já havia sido tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico de Caratinga, ele não poderia ser demolido. E o Poder Judiciário, ele não pode deliberar acerca de uma competência que não é sua, que neste caso do Cine Brasil, o tombamento, a competência, a deliberação para tanto é do Conselho do Patrimônio Histórico. O caso Cine Brasil na nossa cidade de Caratinga é um desdobramento concreto de uma grande discussão que se tem acerca da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ou seja, o Estado liberal e o Estado social. Se tem, por exemplo, a propriedade, mas também garante-se a função social da propriedade. Houve uma decisão agora por 3 desembargadores, né, em que o desembargador relator, ele entende que o Poder Judiciário não tem competência para dizer se um bem é patrimônio histórico ou não. Quem tem a competência para dizer se um bem é patrimônio histórico e cultural é o Conselho Municipal e Cultural, no caso de Caratinga, né, existente e uma lei. Então a gente teve esse resultado, né, em que no acórdão se destaca que os proprietários, né, houve uma condenação para eles restabelecerem a situação à época do tombamento, ou seja, uma reconstrução do prédio que foi demolido parcialmente, e a prefeitura, né, da cidade condenada solidariamente para poder acompanhar, né, e trazer o resultado esperado, né, promovendo, né, a favor da questão do patrimônio histórico-cultural, a questão também ambiental do ponto de vista da cultura, né, a proteção desse bem. Então, hoje a gente pode dizer que Caratinga ela é uma referência no que diz respeito à discussão acerca de um resultado mais benéfico para a história, para a cultura e, de um modo geral, para a sociedade. Foi produzido um manifesto por expressar o pensamento de uma coletividade em que deixava marcante isso, né, em que as pessoas realmente se reuniam, juntavam todas as forças, né, porque já que cinema era uma projeção de sonhos, né, e o nosso sonho não poderia ser destruído. Então todos nós trazemos um pouco dessa coisa que foi se perdendo. Então aqui, naquele momento, o ativismo se deu porque a gente estava exatamente inaugurando uma casa de cultura com essa função de resgatar as identidades. E as pessoas se deram conta que a cidade estava perdendo, estava ganhando um casarão das artes, mas também estava perdendo um espaço de muito afeto em que todos ali conviveram. Existem formas de você preservar o patrimônio tombado
sem necessariamente descaracterizar esse patrimônio, né? Então, e essas formas, né, é preciso que profissionais que sejam conhecedores, né, dessa situação façam o projeto de acordo com aquilo que o proprietário deseja e de acordo com que se preserve o bem tombado. Então, você poderia criar ali um ambiente favorável a um mini shopping center ou uma loja de departamentos, né? Você pode criar ainda uma pequena sala de cinema ou um pequeno espaço cultural, né? Criar uma pequena praça de alimentação, que as pessoas vão para lá para aproveitarem daquele espaço e ao mesmo tempo vão consumir naquele local, né? Então é preciso que os proprietários, ao invés de tomarem uma atitude num âmbito muito pessoal, se aproximem da política, se aproximem do conselho, se aproximem da gerência de patrimônio cultural, se aproximem da prefeitura e encontrem uma solução em comum. Reconstruir igual não tem sentido nenhum em nenhum lugar do mundo, porque a própria tragédia faz parte agora da história. Se não fosse essa demolição assassina, vamos dizer assim, podia ter sido um incêndio não provocado, que também faria parte da história. Então a tragédia também faz parte da história. Enquanto cidadão, eu não posso ver, primeiro, um crime sendo cometido, porque ali tinha sido tombado, né? Ele poderia continuar sendo dono e tudo, mas ele tinha que preservar aquele formato para garantir a preservação da nossa identidade, da nossa memória, da nossa história e tal. É assim, a gente não pode fazer tudo o que quer. Tem a função social da propriedade. E o proprietário é o único a ser punido? Provavelmente pode ser quando é criminoso desse jeito. Mas a prefeitura, por exemplo, devia ter contrapartidas para que as pessoas considerassem que esse patrimônio, que é visivelmente parte dessa história, pudesse ter algumas regalias em relação a outras construções, como IPTU, isenções de alguns impostos, para que ele preservasse isso também sobre a questão do bolso. E forma de intervir para que ele não perca dinheiro num lote considerado bem localizado e que tem um potencial construtivo maior do que está lá. Como mediar isso? Aparece, por exemplo, legislações e o Conselho do Patrimônio. Interessante porque havia polêmica. Existiam aqueles que achavam que o futuro era destruir o velho. E não é assim. Por isso eu acredito exatamente na restauração, pelo menos da fachada, do Cine Brasil. O patrimônio continua pertencendo aos seus donos, mas que ali também seja um pequeno museu de memória, um pequeno espaço para que as pessoas possam ainda sentir aquela ambiência que foi a vivência de várias gerações e que deixaram
tão forte na vida de cada um de nós. E aí também houve, até certo ponto, uma canseira. As pessoas se cansaram de ver. Ninguém estava ali defendendo um prédio demolido, ninguém está defendendo, nós estamos defendendo a história, o patrimônio. Então essa é uma terceira forma que nós vamos relacionar agora. Quer dizer, uma relacionei com um projeto de aproveitar e transformar. Depois, uma resistência à ilegalidade da destruição. E agora, como contribuição para construir esse acordo, porque eu acho que é uma luta que vale a pena e que a consciência da cidade está mudando, vai mudar. As novas gerações vão ter outra visão e elas vão compreender claramente a importância do que houve. A história vai reconhecer. Em 21 de março desse ano, em ata do Conselho do CONPAC, né, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Caratinga, o Conselho avaliou um projeto em caráter preliminar da Santiago Negócios Imobiliários, né, por determinação do Ministério Público, né, que por si determinou que os proprietários deveriam reconstruir o imóvel do Antini Cine Brasil com a restituição das suas características originais, né. Nesse momento, os conselheiros aprovaram por unanimidade o projeto que eles caracterizavam como projeto de caráter preliminar, né, e que, para tanto, precisava ser alinhado de acordo com as etapas de projeto dessa natureza, ou seja, pré-projeto, projeto básico, projeto executivo, a fim de traçar nesse projeto, tecnicamente, a fachada de acordo com as reais propriedades do imóvel. Quando a gente fala reais propriedades do imóvel, a gente considera a volumetria, a gente considera as texturas, as dimensões, as aberturas e os materiais, né? Os conselheiros do CONPAC também ressaltaram que, mediante a real intenção dos proprietários em restituir o imóvel de acordo com as suas características reais, isso deveria ser feito com a elaboração de arquiteto pertinente no assunto, que é o especialista em restauro, a fim de trazer de forma pertinente as características de natureza e seus valores estéticos e culturais, né? Diante disso também, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Caratinga, né, em ata, escreve e deixa claro que o projeto, para ser reconstituído de acordo com as condições reais, das propriedades reais do imóvel do Antini Cine Brasil, ele deveria ser, na impossibilidade de encontrar materiais originais da arquitetura, ser adequado com materiais de caráter físico, químico, mecânico, os seus aspectos de cor e textura, para poder caracterizar um imóvel dentro dos seus valores históricos e artísticos, né? Por fim, os conselheiros do CONPAC, eles aprovaram o projeto preliminar da Santiago Negócios e ficaram muito satisfeitos com a determinação do Ministério Público, né? E com os proprietários que, por fim, conseguiram aceitar a reconstrução do Antini Cine Brasil, né? Que é, para a memória da sociedade de Caratinga, um elemento super importante. E o meu desejo hoje é que ele seja realmente reconstruído e que essa reconstrução conte também a história de que ele sofreu esse ataque durante a vida dele. Minha esperança é que o Cine Brasil se torne um marco na história cultural de Caratinga. Um marco para as pessoas entenderem que o patrimônio histórico ele tem uma importância real, que a restauração do Cine Brasil ela significa um marco para a cidade, um marco na luta pela preservação, um marco para conter os avanços desse capitalismo tão selvagem que nós vivemos, para entender que o patrimônio histórico tem regras. Quem sabe com essa nova geração a gente consiga devagarzinho, botando na cabeça das pessoas que Caratinga pode crescer tranquilamente, mas pode preservar. As cidades são vivas, modificam. E Caratinga também.
só que pode modificar sem atrapalhar, sem perder os valores que já estavam aí, não é? Então, a compreensão disso é fundamental pela sociedade de Caratinga e, se isso acontecer, vai refletir para a vizinhança com o poder que ela tem de ser hoje uma espécie de um polozinho que dissemina para algumas cidades aqui por perto, né? E o que a gente espera é que esse projeto seja agora reconstruído, né, e restituído de acordo com as reais propriedades do Cine Brasil, que é o que de fato está acontecendo. Eu espero que ele seja reconstruído, né, para que possamos ter mais uma casa de cultura em Caratinga. Essa é a importância. A cultura, quem é um cidadão caratinguense, tem por obrigação resgatar. Quem ama a sua cidade, resgata a sua história. Quem é muito querido a mim, aquele que não inveja, que é amigo sincero de todos os seres vivos, sem sentimento de posse, que tem a mesma atitude na tristeza ou na alegria, que é sempre determinado, tendo a mente e o intelecto harmonizados comigo, é muito querido a mim. Aquele que não inveja, que é amigo sincero de todos os seres vivos, sem sentimento de posse, que tem a mesma atitude na tristeza ou na alegria, que é sempre determinado, tendo a mente e o intelecto harmonizados comigo, é muito querido a mim. É muito querido a mim, quem nunca perturba os outros, nem se deixa perturbar, além da dualidade, do sofrimento e prazer, livre do medo e da angústia, também é muito querido. Aquele que não se apega nem ao prazer nem à dor, ao que rejeita ou deseja, ao que agrada ou que aborrece, renunciando igualmente, é muito querido a mim. É muito querido a mim, quem age do mesmo modo, com amigos e inimigos, e não muda de atitude, no ostracismo ou na glória, no sucesso ou no fracasso, quem nunca se contamina, quem sempre fica contente,
com que lhe é oferecido,